30 anos de carreira, 30 histórias para contar. Olá, eu sou a Shirley Avelino e hoje estou aqui com a Silvia, minha grande amiga e cliente, e vamos contar uma linda história para vocês. E aí, Silvia, como você me conheceu? Vamos começar lá do princípio. Eu vou começar falando que é uma linda história de amor mesmo, né, Shirley? Eu não era daqui, agora eu me considero uma ituana, eu era de São Paulo, e quando cheguei aqui, eu era professora, sou professora, e eu conheci a sua prima, né? A Vanusa me indicou, eu estava procurando uma cabeleireira que eu queria, né? Vindo de São Paulo, não conhecia ninguém, e ela me indicou. E aí começou a nossa linda história, né? Cheguei, vim, conheci. Até na época a Shirley fez até permanente em mim. Olha quantos anos. Graças a Deus que eu não faço mais. Não faz mais, eu faço também. Mas enfim, começamos daí, né? Pensando que era uma simples cabeleireira, né? Não era muito mais. Mal sabia eu, mal sabia ela também que era uma grande amiga. Enfim, aí nós começamos a se conhecer, eu vinha no salão. E eu vou contar um pouquinho agora, você me dá licença, que ela me deu esse prazer hoje de estar aqui compartilhando uma história linda de amor, que é a história da minha vida com meu filho, né? Vou me emocionar, mas isso faz parte, né? Quero deixar bem claro que é uma história, a emoção é a emoção de amor, porque quando existe amor, existe emoção, né? Amor sem emoção não fica legal. Fazem 16 anos que eu perdi meu filho, o nome dele era Matheus. Foi um presente de Deus que eu tive, né? Ele teve paralisia cerebral, eu morava em São Paulo e eu tive que vir pra cá e aqui comecei todos os tratamentos dele e tal. E fiquei grávida, o Matheus teve uma catapora e eu tive que ir pra São Paulo. Fiquei 3 meses grávida, ele ficou 3 meses no Sabará, em São Paulo, e no Einstein também. E eu, nesse momento, grávida, tudo, né? Ele teve que fazer tráqueo, gastro, enfim, tive uma família maravilhosa. Meu pai, minha mãe, que foram a minha fortaleza, a minha árvore, a minha raiz, um marido exemplar. E eu estava grávida da Bárbara e tendo essas emoções. Enfim, o Matheus, tive a Bárbara, o Matheus voltou para casa, fiquei 3 meses no Sabará. Ele voltou para casa, tive home care 5 anos de home care. A Bárbara nasceu e a Shirley acompanhou tudo isso. Na verdade, assim, eu acompanhava, mas não entendia muito bem. Sim. Porque eu não, né, a gente conversava, mas eu não entendia muito bem. Até que um dia veio uma enfermeira desse home care, que era minha cliente, e ela foi trabalhar para a Silvia. Sim. E ela começou a contar a história da Silvia da visão da enfermeira, não da visão da cabeleireira. E aí ela falou que os médicos falavam que o Matheus, ele não tinha como ter comportamentos normais porque ele não tinha cérebro. Sim, né? ele teve uma paralisia cerebral a nível 4. Então ele tinha, para alguns, né, para os médicos, né, ele não tinha não tinha assim condições de falar, de andar. Eu sempre falava até com essa cliente da Shirley, que era enfermeira, que muitas vezes elas iam em casa e falavam assim: olha, eu vou rezar para o Matheus falar, eu vou rezar para o Matheus andar. E eu falava assim: não, reza para o meu filho ser feliz, porque como que ele é amado, ele foi muito amado. E a Shirley, aí ela falou para mim assim: olha, Shirley, os médicos falando, parece que ele não tem, tipo, ele não interage, mas ele interage. Sim. Ele interage. E aí eu fui conhecer o Matheus. A Shirley foi até lá em casa. Ela estava com o Matheus no colo e quando eu cheguei, eu sou alta, né? Eu tenho 1,75 m. Ela falou: olha, amiga da mamãe, como é grande. A primeira reação foi ele olhar e me ver e sorrir, com aquele sorriso maravilhoso. Sim. E ver como eu era grande. Ali, naquele momento eu falei: ele sabe o que está acontecendo aqui, né? Que embora as pessoas saibam que não, mas ele interage. Aí beleza, eu fiquei ali com ela e ele tava tipo fazendo uma inalação, que era uma inalação através da tráqueo, né? Sim. E aí ele deixou escapar. E ela automaticamente falou: coloca pra mim. E eu coloquei morrendo de medo, né? De encostar naquele negócio. E ele percebeu que eu tava com medo.
E aí ele começou a tirar para me colocar de novo. E para ele aquilo era uma brincadeira. E eu falei para ele, morro de medo de criança afogar mamando. Imagina eu mexendo no macaco. E ele, aquilo ali para ele era uma brincadeira. E ele tirou e eu coloquei de novo. Eu falei, a tia tem medo, não tira mais. Ele tirava de novo para a tia colocar de novo. E ali, naquele momento, eu tive um contato com a Silvia mãe, que é bem diferente da Silvia cliente, porque às vezes vocês vêm aqui, eu não faço parte da vida pessoal das clientes. E ali eu fiz parte de uma vida pessoal dentro de um núcleo muito íntimo, porque o Matheus ele era preservado, sim, né? Sim, porque nós tínhamos todos os cuidados de higiene para entrar. Eu tinha uma UTI dentro da minha casa. Eu tinha uma UTI, então as mãos tinham que ser higienizadas, a roupa, então eu tinha um maior cuidado, né? Além desse cuidado de higiene, era um cuidado de amor, né? Quando você ama, você quer, né, cuidar mesmo, né? E a Shirley participou dessa minha intimidade tão preciosa. Sim, muito. E assim, ó, me arrepia de lembrar, porque eu voltei para casa agradecendo a Deus toda a saúde que a gente tem, né? Porque a gente às vezes, né, reclama mesmo, né? A gente vê mães reclamando de filho que não obedece, né? E coisas tão bestas. E a gente vê esse mundo assim tão sem empatia, né? Sem de você olhar o outro e apontar defeitos, e achar defeitos, e achar que não tá legal. E meu filho, ele me ensinou a amar. Olhar através dos olhos, através das cortinas, através do óculos de uma pessoa, né? E ele te tocou, porque você deixou ele te tocar, né? Enquanto alguns iam na minha casa e falavam assim, eu vou rezar, eu vou orar, para ele andar, para ele falar. A Shirley não me questionou, aceitou. A gente tem que aceitar. Eu saí de lá porque ele me mostrou isso. A gente não é nada nesse mundo, né? A gente pensa que a gente é tanta coisa, e às vezes você tem um problema, você, sabe, meu filho me ensinou isso, né? Que a gente tem que olhar o sorriso, valorizar, porque um sorriso que ele falava, que ele dava, para mim era uma fala. Quem disse? Nenhum médico do Einstein, do São Luís, eles nunca, sempre falaram para mim que o meu filho não queria falar. Mas mal sabia eles que meu filho falou muito mais que 1000 palavras, sabe? Meu filho soube falar com os olhos, soube falar com o olhar, com o sorriso, e isso que ele me ensinou, né? Que às vezes você quer falar tanta coisa e não precisa, basta um silêncio, basta um olhar, né? Esse olhar que eu acho que está faltando na humanidade, e esse olhar que eu agradeço de você ter tido com meu filho, né? Porque muitas pessoas iam lá e queriam que ele fosse normal, entre aspas, normal. Ele era normal, ele era muito normal. Só que faltava a sensibilidade do outro para olhar para ele e falar assim, ele é lindo. E eu sempre falava para ele, nossa, filho, você é filho de Deus perfeito. Fala isso para o seu filho, fala isso para a pessoa que está do seu lado. Perfeito, sim. Porque eu sempre falei, quando eu tive o Matheus no São Luís, foi na época dos bebês do Pelé, aquela loucura, e eu me ajoelhei lá e pedi para Deus, deixa ele comigo. Ele é um presente de Deus. Ele foi um presente de Deus. Então essa humanidade esperando o perfeito, o correto, e às vezes você está esperando, eu vou esperar, eu vou fazer isso para ser feliz. Eu vou fazer uma viagem para ser feliz. As pessoas querendo que ele fosse normal, achando Sim. que isso para você era importante. Não, e o meu filho era normal, né? Ele era normal, ao meu ver ele era, né? Aos meus olhos, a minha sensibilidade ele era, né? E graças a Deus eu tive um pai, uma mãe, uma irmã, uma família, um marido maravilhoso. E minha filha, né? Que eu tenho o maior orgulho hoje, ela está fazendo medicina, não é nada por acaso. Ela está assim, em busca de ajudar o outro também, porque o irmão dela ensinou isso para ela, né? Isso que eu falo para ela, filha, Bárbara, faça o melhor, porque a última pessoa que a pessoa vê na vida é o enfermeiro, é o médico, né? E graças a Deus muitas vezes ela está indo embora. Está indo embora, então essa pessoa ela tem que ter muita empatia, né? Muita empatia. Então essa história que eu estou contando para vocês, eu agradeço a Shirley imensamente, porque
quanto eu queria falar do meu filho, quanto eu queria falar para todo mundo que ele foi meu tesouro, ele foi a minha vida. E esse choro, essa emoção, não é de tristeza, é de alegria, porque Deus me deu ele, né? Eu fui escolhida, né? E eu acho que Deus falou assim, ó, essa mocinha aqui vai olhar por você, meu filho, porque você é meu filho. E hoje eu sei que ele está no lugar perfeito de Deus. Aí, se você tá emocionada aí, Sim. né? Tá emocionada, vem pior. Porque assim, Enfim. esse Mateus, ele era diferente mesmo. Ele era, assim, se ele era, vamos falar que ele era fora da curva total. Sim, sim, sim. Ele era especial, no sentido especial da coisa. Esse envolvimento aqui, essa história que eu tô 16 falando. anos depois que ele foi embora, a gente está aqui, mas por um motivo também que ele se mostra vivo até nós, Sim, até sim. hoje entre nós. Sim. Né? Se você aí não acredita, me desculpe, mas o Mateus se faz presente. Sim. Então, aí vem uma outra situação. Sim, sim. Todas as vezes que a Silvia vem fazer cabelo, a gente sempre tenta conversar sobre algo profundo, né? Sim, Porque a gente sim, gosta dessas sim. conversas, né? Sim, A gente não gosta de né? falar de novela, nem de moda. Não. A gente gosta de falar de coisa profunda, do significado Da das vida. coisas, da vida, do Porque que tá estamos acontecendo, aqui. né? E aí um belo dia, estava eu aqui no trabalho, uma cliente que trabalhava num negócio de fralda aqui, me trouxe uma foto, sim, de um menino. O Mateus já tinha falecido. Né? Isso, o Mateus faz 16 anos que ele se foi. Mas naquela época acho que fazia uns 10, né? Mas fazia uns 10 anos. O Mateus Ele já se foi há 16 anos, há 10 anos atrás. Então, deixa eu só dar um adendo, Chile. Aí depois ele se foi, ele teve uma complicação e ele se foi. Chegou o momento da partida, foi muito difícil, mas a hora que meu filho foi embora, ele olhou para mim e falou assim, mãe, não casa mais, deixa eu ir em paz. E ele foi em paz mesmo, sabe? Eu fiz tudo que eu tinha, eu arrumei ele, né? Eu vou dar um adendo aqui, vocês vão falar assim, essa mulher é louca, mas não fui louca. Quando eu soube que eu estava com a Bárbara, ele era para ir para o Einstein, não deu tempo, o médico junto da família, que é um médico muito, que eu tenho que agradecer muito, o Dr. Fábio Bozelli, ele é muito excelente, e ele foi para Santa Casa, da Santa Casa ele veio a óbito, ninguém vê depois que entra em óbito, eu vi meu filho. Chegando no Barbieri, o corpinho dele desceu e eu desci junto. Não teve ninguém no Barbieri que me segurou. Eu arrumei meu filho todinho, com todo cuidado, com todo amor. Ninguém colocou na mão nele. Enfim, foi muito difícil. Eu tinha um hospital dentro de casa, um home care. Só um detalhe, tá, gente? Arrumar um corpinho não é pra qualquer um, tá? Tem que ter um psicológico muito bom, porque muitas vezes o que pra você te confortou, pra outra mãe pode trazer uma consequência, né? Sim, pra Então, mim é o único dela, tá? não é meu, é uma coisa, história minha mesmo, que não é de loucura, não, é de fazer tudo pro seu filho. Eu era uma leoa e ainda continuo sendo uma leoa. E, enfim, passou, voltamos para casa, eu me permiti não ver nada de tirar oxigênio, BiPAP, tudo que você imagina de TI eu tinha. E, enfim, eu tinha também uma sala de fisioterapia, porque ele fazia todos os tratamentos, físio, fono, TO, tudo na minha casa. Né? Eu tinha médico 24 horas, enfermeira 24 horas, mas quem tomava conta dele realmente eram meus pais. Minha mãe com 70 anos tirava tráqueo, com que ela aprendeu a ficar também. Então a gente era uma família, graças a Deus, uma família muito abençoada. Enfim, eu dei todas as partes dos brinquedos, de estimulação, de tudo. E eu o Mateus tinha um carrinho muito equipado, porque ele andava no condomínio, com oxigênio do lado, e eu doei esse carrinho. Esse carrinho foi doado para o meu vizinho, e eu falei, não, alguém vai usar esse carrinho, não fomos egoístas de nada, porque o que eu tinha que guardar está aqui dentro do meu coração. Enfim, fizemos isso. Aí vem uma história que não tem, que você fala da onde surgem essas coisas. Aí a Silvia veio fazer o cabelo, acho que uns
10 anos depois da morte do Sim, Matheus, mas a gente nem estava pensando no Matheus. Não. Apareceu nesse dia uma foto do menino, muito magro, ele tinha paralisia cerebral, né? Era líquido. E o menino tava magro, mas parecia um esqueletinho. E eu falei pra ela, Silvia, vamos ver pra ajudar esse menino, porque aquilo me tocou profundamente. E ela também, ela como eu, né? A gente quando toca. Ela falou, não, que você precisa, eu tô com você. E ali começamos uma força-tarefa pro João. E aí várias clientes ajudaram. Aí a gente conseguiu várias coisas, fora a compra para casa, a gente conseguiu sofá, cadeira, armário, mesa de casa, a gente ajudou a avó dele, porque a mãe dele acabou ficando internada e a avó teve que começar a cuidar, ela não tinha estrutura nenhuma. Aí aquela coisa, colchão, banheiro, tem uma casa de construção que reformou todo o banheiro, porque o banheiro da casa não dava para entrar uma cadeira de rodas. Foi uma coisa mais linda. Mas aí a Silvia fala que todo ano, quando é aniversário do Matheus, ela pede para... Sim, todo ano no aniversário dele, eu faço assim, eu faço um bolo, levo para uma entidade, ou aparecem coisas enviadas por Deus, nada por acaso. E eu sempre ajudo, colaboro com alguém que precisa. Posso contar como foi? Aqui sentada nesse mesmo lugar, bom, passou a Chile, eu doei 10 anos, um belo dia o salão era diferente, eu estava sentada aqui e a Chile aqui. A Chile com todo carinho, Silvia, você não sabe da última, o João ganhou uma cadeira de roda. Eu falei, nossa, eu estava aqui porque minha filha ia cortar o cabelo. Nossa, Chile, juro, como foi? Aí ela falou, peraí que eu vou ver, porque a gente sempre assim, né? Peraí. Peguei o celular. Pegou o celular, olhou assim e falou, olha a cadeira. Quando eu vi a cadeira do meu filho. Essa cadeira, eu olhei assim pra Chile e falei assim, devolvi o celular pra ela, esse banheiro, fui lá, chorei. A Chile ficou desesperada assim. Eu não sabia o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Aí ela foi no banheiro. Eu falei, por que você está chorando? Ela, não consigo falar. Não consigo falar. A Chile, não fala. Eu falei, a cadeira era do Matheus. Olha, depois de 10 anos, a Chile olhou pra mim e falou assim, aí ela começou a chorar. Ela falou assim, não, eu vou terminar essa cliente, eu vou fechar o salão. Porque eu não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar? Como assim? Como que pode depois de 10 anos? O mesmo ursinho, né? A cadeira de roda dele, tudo certinho. Aí eu falei, não, vamos respirar. Vamos parar pra pensar. A cadeira do Matheus já tinha sido usada pelo Matheus. Sim. Aí nisso foi doando pra um, que precisava, pra outro. Quando que essa cadeira ia cair na sua mão de novo? Sim. Tipo, na mão, a mãe vendo a cadeira, sendo que ela pede para que o Matheus guie, para que ela ajude pessoas aqui. Sim, claro. E aí, quando ela falou aquilo, eu falei, o Matheus estava nisso desde o começo, a gente não sabia. Sim, né? Com certeza. E a gente... ou não, né? Para quem não acredita, mas... Assim, lógico que... aí eu falei para a Chile, não, vamos se recompor, como a gente está tentando se recompor aqui. E vai, isso aí para mim é um presente. E foi um presente. Né? Você imagina, depois, você imagina a reação de você ver. Aí volta assim o filme na minha cabeça e aquele carrinho. Ele quis falar, mãe, tá tudo bem, olha, você ajudou alguém. Sim. Né? E na verdade você ajudou e ele apareceu ali. Então, e na verdade, eu não vejo assim, eu vejo assim que eu não ajudo, alguém me ajudou. Porque quando você está ajudando alguém, a gente tem essa mania de falar, eu estou ajudando. Você está sendo ajudada, né? Você que está mais ajudando do que ajudando, né? Esse é um presente que eu vejo que meu filho me ensinou. E na época, assim, a Chile falou, não, ela se recompôs, a gente se recompôs, voltamos assim, né? E aí entendemos que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Sim, e outra coisa, esse espaço que aqui, que eu falo hoje, a gente estava comentando, o tempo, né? Que aqui é corrido, o tempo você faz, porque quando você está aqui, eu falo que eu agradeço muito, desde o primeiro momento que você entra na recepção, aquele olhar, aquele sorriso,
não é terapia, mas às vezes fica um espaço terapêutico. Por falar nisso, a gente pulou, mas a Silvia, quando o Matheus se foi, ela não ficou nada bem, lógico, né? Nenhuma mãe fica. Não. E aí eu convenci ela a ficar fixa de unha, você lembra? Lembro, eu ia falar isso. Eu convenci ela a ficar fixa de unha, pra ela fazer a unha toda semana. Sim. E aí o que aconteceu fazer a unha toda semana? Então, é isso que eu falo, é isso que eu entro com o espaço terapêutico. Por quê? A Shirley foi tão assim, ela foi tão humana, foi tão assim, esse jeitão dela séria, assim, às vezes todo mundo olha, né? Vocês têm que conhecer esse lado que eu conheço tão maravilhoso. Eu vim fazer unha, então eu ficava fazendo unha, as meninas riam, vinham, conversavam. Ela criou assim, até um espaço para fazer um curso, lembra? Ai, você foi sorteada para ganhar uma massagem. Eu não tinha sido sorteada nada. Ela também me deu, lembra que a sua prima, a Érica, né, que me deu? E aí, então, quer dizer, eu fui criando forças, né? Porque quando você entra, aqui para mim o salão, não é só beleza do cabelo, claro que ela transforma a gente, mas ela tem a sensibilidade de transformar a alma, a história de cada um. Amenizar uma tristeza que estava lá. Ai, mas foi fazer daquele momento um pouquinho melhor, né? Sim. Foi uma fase tão difícil. Foi uma fase difícil, porque assim, quando você tem um problema, você tem duas soluções. Ou você é vítima desse problema, ou você é sobrevivente desse problema. E a minha história é muito linda para eu ser vítima. Meu filho não ensinou eu a ser vítima de nada. Meu filho me ensinou, vamos sobreviver, mãe, vamos matar um leão por dia, entendeu? Você está aqui, você tem que perpetuar a minha história e falar, mostrar para as pessoas que às vezes você está num buraco e não vê aonde sair. E é pior, eu nunca medi dores, sabe? Nunca medi perdas, que você fala assim, perder um filho é pior. Não, dor é dor, perda é perda. Entendeu? Não tem medidas, mas tem solução. Tem de você olhar para frente, porque assim, é uma história que eu dou aula, no entanto, todas as crianças que parecem assim, que vi assim, todas as crianças especiais vinham na minha mão e eu sabia lidar muito bem com isso. Doloroso? Doloroso, mas era a minha história e é uma história muito linda e eu tinha condições de melhorar o outro. Né? E melhorar as famílias também, que é difícil, nada é fácil, mas tudo tem solução. Se você olhar de uma forma, né, amorosa, tem empatia, porque aqui quando a gente entra, é um espaço gostoso, é um espaço lindo, mas a energia é outra. Você pode entrar numa casa maravilhosa e se não tiver empatia, essa casa se torna feia, né? Na verdade, aí vem aquela frase que eu falo, né? As pessoas veem o salão todo reformado hoje, todo lindo, né? Sim. Mas eu vou falar para você que vai vir no salão, se Deus quiser, aqui não é ter, não, aqui é ser. Eu sou uma cabeleireira há 30 anos e há 30 anos eu sou a minha essência. E quando meus olhos sentem no coração, quando eu olho, eu ajo. Eu não deixo passar. A cliente sentou na minha cadeira, ela acha que ela está fazendo uma raiz, ela acha que ela está fazendo, né? Realmente ela está fazendo, você está mexendo na raiz. Mas eu estou cuidando dela de verdade, gente. Sabe, o meu trabalho, eu falo que quando eu vi a Silvia, né, nesse momento pós-morte, né, do Matheus, que ela estava numa tristeza, né? Que eu falei pra ela, venha fazer uma unha, você ganhou, mentira, ganhou sorteio, não ganhou sorteio nenhum, era pra cuidar dela, pra alguém passar a mão nela, sabe, de massagear aquele corpo que era de uma alma que tava triste, de uma perda tão profunda. Então assim, talvez as pessoas não consigam nem entender a dimensão do que você trabalhar e ter os olhos de amor mesmo com o ser humano. Sim, é isso que eu falo, é olhar atrás das cortinas, é olhar atrás de um óculos, é olhar, ter a sensibilidade, perceber o olhar de uma pessoa que chega aqui, porque geralmente o que você faz? Você trabalha, você se veste para uma festa, você se veste para o casamento, mal sabia você que você estava arrumando uma pessoa diferente. Sim.
né? Uma pessoa assim que eu só tenho que agradecer esse espaço mesmo e falar que continua sendo você, essa essência, não tem como. sabe? Porque nada por acaso que uniu nossas histórias, né? Essas histórias nossas aqui foi além, né? É além do tempo. Esse tempo que você fala que é corrido, que você vê ela correndo para lá, correndo para cá, mas todo momento que eu chego nesse salão, ela entra, ela pode estar onde ela está. Oi, Silvia, tudo bem? E eu sei o tudo bem que significa. Né? Isso é muito importante, isso é muito importante. Eu acho que essa é uma história que eu queria compartilhar com muito respeito, com muito amor, com muito assim, não com tristeza. Tristeza não. Porque a maior prova... Mas é emoção, não é tristeza, é emoção. A maior prova é essa do reencontro de um carrinho dentro de um salão, né? Sim. E é isso, gente. Eu sou uma felizarda, trabalho com o que eu amo há 30 anos. Encontro pessoas como a Silvia, que é muito especial, que é uma amiga, que eu só tenho a agradecer de ter me permitido fazer parte da sua vida, de ter entrado dentro da sua casa, de ter conhecido o Matheus, de conhecer você, né, fora do salão. E você que está aí, espero que você tenha gostado dessa nossa história, né? E ela sempre dando luzes também, viu? Essas luzes iluminando o caminho, iluminando o caminho. tentando iluminar o coraçãozinho também. Também. Obrigada por tudo, viu? Obrigada, eu que agradeço pelo esse momento. Tchau, tchau.